Bom, gente, sejam bem-vindas, então. Faz tempo que eu não faço uma live, faz tempo que não dá tempo de fazer uma transmissão ao vivo. Hoje eu vim aqui falar com você por que tantas mulheres maravilhosas, bonitas, inteligentes, independentes, bem-sucedidas, mulheres do bem estão solteiras. Por que é tão difícil encontrar um relacionamento que valorize isso nessas mulheres, né? Por que é tão difícil isso, gente? O que está acontecendo, né? Será que são os homens? Será que são as mulheres? O que está acontecendo aí que parece que não está dando certo? Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje, tá? Se você tiver alguma dúvida, já manda aqui para mim nos comentários. Acontece isso com você? Ou eu tô louca, né? Porque comigo aconteceu muitas e muitas vezes. E eu fiquei muito tempo olhando, tentando entender o porquê isso acontecia. Eu não entendi, aconteceu isso comigo. Eu não entendi o porquê que uma mulher como eu não dava certo nos relacionamentos, né? Por que que era tão difícil encontrar alguém que valorizasse as minhas qualidades? Então, eu buscava tanto ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa bacana, ser uma pessoa agradável, ser simpática, né? Eu buscava ser uma mulher, estudar, né? Ser uma mulher inteligente, ser uma mulher independente, financeiramente, profissionalmente, né? E parecia que mesmo assim as pessoas, os homens que eu me envolvia, a princípio, parece até que, nossa, eles ficavam loucos, assim, nossa, quem que essa mulher cheia de qualidades está solteira ainda? Eu vou entrar nessa aqui, ela vai ser minha, né? Então, eles faziam de tudo para conquistar, faziam de tudo para agradar, para conquistar. E daí eu tava assim, por cima da carne seca, né? Como dizem, né? Eu entrava, tipo, vamos ver quem que é essa pessoa, né? Não é qualquer um que vai entrar na minha vida, né? Então a gente entra com o pezinho atrás, com medo de se envolver, e às vezes a gente, né, vai tão devagar, assim, com medo para falar, será que essa pessoa vale a pena? Será que realmente essa pessoa é confiável, tal? E daí passava-se algumas semanas, alguns meses, né? Com esse medo, esse pé atrás, até que eu falava, nossa, essa pessoa já me deu todos os sinais que é uma pessoa confiável, é uma pessoa bacana, é uma pessoa que está sempre fazendo tudo por mim, e daí eu me entregava, né? Daí era onde eu falava, não, agora essa pessoa eu posso confiar. Hora que eu vi, eu já estava envolvida no relacionamento, estava apaixonada. O que acontecia? Parece como um passe de mágica, parece que mudava tudo. De repente mudava tudo. Aquele homem todo carinhoso, todo apaixonado, que fazia tudo por mim, parecia que perdia a graça. Parecia esfriava, perdia a graça e as coisas começavam a desandar e eu falava, por quê, né? Por que isso acontecia? Né? Já aconteceu isso com vocês, gente? Manda aqui para mim nos comentários se agora vocês estão. Se já aconteceu isso na vida de vocês, tá? Tudo que eu vou falar hoje, eu vou explicar tudo que eu descobri que fez eu mudar o meu comportamento, tá? Porque às vezes a gente age de umas formas que a gente não percebe, mas que sabotam os nossos relacionamentos. Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Aquela autossabotagem, aquele inconsciente, tá? Que atrapalha os nossos relacionamentos. Então, quem tá aqui, fica comigo até o final desse vídeo, que até o final do vídeo vai ter uma surpresa para você que tá me assistindo, tá bom? Olha lá, Cristiane Bertolo, tudo bem? Acontece a vida toda. Pois é, Cristiane, eu também, a vida toda, até os 34 anos, tá? Até os 34 anos, hoje eu tô com 37, vou fazer 38 agora em dezembro, né? E até os 34 anos eu não entendi o porquê que isso acontecia. E muitas vezes eu me perguntava, né? Será que eu tenho algum problema? Né? Às vezes também eu achava assim, bom, né? A gente não pode ter tudo na vida. Eu tive sorte no meu
na minha vida profissional, sorte, né? Entre aspas, né? Trabalhei, ralei bastante, né? Mas as pessoas acham que é sorte, né? Eu tive sorte na minha vida profissional, mas eu não tenho sorte no amor. Vocês já pensaram assim, gente? Ai, será que eu não posso ter tudo nessa vida? Será que tem algum problema comigo? Será que eu sou azarada? Será que os homens realmente que não são confiáveis? Ah, outra coisa que ficava na minha cabeça é o seguinte, tá? Tem tem pessoas, tá? Cristiane Bertolo, estou na Austrália assistindo você. Parabéns por nos ajudar com os seus conteúdos maravilhosos. Obrigada, Cristiane. Tudo bem com você? Muito obrigada, viu? Ótimo. Gente, manda curtidinha, coraçãozinho aí que eu fico feliz. Me empolga mais a fazer essa live, tá? Fazer sempre. Ah lá, Celane. Celane, que pensa o tempo todo. A gente começa a achar que tem um problema com a gente, né? Mas, ó, Celane, o pessoal aqui, as meninas aqui, tem várias meninas aqui com o mesmo problema, tá? Com a mesma situação, tá? E eu vejo muito isso acontecer. Eu vejo mulheres assim maravilhosas, cheias de qualidades, pessoas do bem, sabe? Eu procurava me espiritualizar, ser uma pessoa do bem, sabe? Ser fiel, ser amorosa. Eu buscava sempre o melhor de mim. Só que eu não entendia o porquê que o homem, né, o outro, não enxergava essas qualidades. Não é estranho? Você não fica assim também falando. Às vezes até o cara nem é tão tudo isso aí, não, né? E ele, tipo, às vezes você é até muito para ele, vamos dizer assim, na concepção, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, ele nem é tão tudo isso, né? Mas eu vou dar uma chance, porque vai que eu sou uma pessoa muito exigente, né? Então deixa eu baixar meu nível de exigência e vamos tentar uma pessoa aí menos do que eu gostaria, vamos dizer assim. Né? Já aconteceu isso com vocês? Vocês tentarem também baixar o nível de exigência, falar assim, não, eu acho que eu estou sendo muito exigente, deixa eu pegar um diferente aqui, mais simplesinho, não com tudo que eu gostaria, para ver se dá certo. Daí você se envolve com essa pessoa, se apaixona e acontece a mesma coisa. Não é? Acontece a mesma coisa, daí você fala, não é possível. Só que daí é pior, porque daí você fica se condenando, porque você fala, como que eu caí de novo no mesmo problema, sendo que a pessoa nem é tão tudo isso assim, e você fica se condenando porque você está sofrendo ainda, não é? Já aconteceu isso com vocês também, gente? Fala pra mim. Ah, gente, compartilha essa live aí, convide suas amigas aí para assistir junto com a gente, para poder participar. Oi, Bel, tudo bem, minha linda? Bel é uma das minhas alunas do meu curso Mulher Inabalável, que está arrasando lá, né, Bel? Muito bom ter você aqui, viu? Ótimo, gente. Então, o que que acontece? Eu vou te explicar o porquê isso acontece hoje, tá? São várias coisas, vários motivos, tá? Que eu vou explicar aqui para vocês hoje, tá? Bom, o primeiro motivo que eu vejo é o seguinte. Deixa eu tomar uma água aí, gente. O primeiro motivo é o seguinte. As mulheres que quiseram batalhar muito, a gente vem de uma geração que a gente vê as nossas mães, nossas avós, buscando não, elas eram dependentes dos nossos pais, dos nossos avós. E nós crescemos uma geração querendo ser independente, né? Porque a gente viu, às vezes, a mãe, o avó, dependente dos pais, do avô, e a gente viu aquela situação difícil, onde ela não era tão respeitada, ela não era tão valorizada, ela vivia para cuidar, né? Eu lembro que minha avó, quando eu morei com a minha avó há muito tempo, né? E meu avô ia tomar banho, minha avó tinha que pegar a roupinha dele, colocar na cadeira para ele tomar banho, né? Ou seja, ela vivia em função de cuidar das pessoas.
E nós, dessa geração, a gente viu tudo isso que a gente falou, bom, eu vou trabalhar, eu vou ser independente. Eu lembro muito da minha mãe falando isso para mim. Lia, você tem que trabalhar, vai ser independente, não depende de homem nenhum na sua vida, não. E não sei o que lá. E a gente cresceu com isso. Então a gente, né, foi lá, progrediu, trabalhou, estudou, batalhou para ter as nossas coisas, né? E isso acaba trazendo para a gente uma independência, né, financeira, profissional, e também a gente fica realmente falando, não, eu quero alguém à minha altura, né? Você também não quer qualquer um. Só que acontece o seguinte, uma coisa é ser inteligente, é ser independente. Outra coisa é ter inteligência emocional. Tem muita gente que confunde inteligência com inteligência emocional, tá? E as pessoas que têm mais a perder, elas se protegem mais. Por quê? As melhores pessoas, elas têm alguma coisa a perder, então elas têm um tesouro dentro de si que quer dar amor para alguém, que quer um companheiro para ela cuidar, para ela amar, para ela respeitar. E o que acontece? A mulher acaba tendo esse tesouro guardado. E quando você tem um tesouro guardado, você quer se proteger, você quer proteger esse tesouro. Você não quer que qualquer um entre lá e faça uma bagunça na sua vida, não é verdade? Então, a gente já entra um pouquinho com o pezinho atrás, né? Eu falo que a gente veste uma armadura para o relacionamento. Então, tem muita mulher que tá tão cansada de ter relacionamentos ruins, de sofrer, que acaba se fechando um pouco para os relacionamentos, começa a ficar com traumas. Alguns relacionamentos, às vezes passou por traições, passou por problemas nos relacionamentos, passou por relacionamento abusivo, que foi o meu caso. Então chegou uma época da minha vida que eu estava desacreditada do amor, eu já estava achando que homem não prestava, que era melhor ficar sozinha. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre um relacionamento e um relacionamento saudável, tá? Eu vejo muita gente num relacionamento, mas eu vejo poucas pessoas em relacionamentos saudáveis. Poucas não, vai. Tem bastante. Hoje eu consigo enxergar bastante gente em relacionamentos saudáveis. Mas tem muita gente também que não está num relacionamento, mas não necessariamente que é saudável. São relacionamentos conflituosos, são relacionamentos. Parece que um está casado contra o outro, né? Não está casado com o outro, está casado contra o outro, né? Você não pode ser você mesma. Um fica tentando controlar, fica disputando quem manda na relação, né? Uma briga, às vezes envolve pessoas, homens, né, no relacionamento que não estão nem aí, são egoístas, que traem, que tudo mais. E eu olhava tudo isso e falava, eu não quero um homem desse do meu lado, não, prefiro ficar sozinha, né? Eu só via aquilo, então eu achava que aquilo lá era verdade, né? São as nossas crenças, né? A gente vê aquilo, a gente acredita que aquilo lá é uma realidade e nem sempre, tá? Hoje, como eu vivo uma outra realidade, eu enxergo muito diferente disso. Eu enxergo o quantos casais, hoje eu faço parte de um outro grupo de pessoas e eu vejo tantos casais com relacionamentos, sim, saudáveis, relacionamentos bacanas. Mas quando a gente está no meio desse tipo de pessoa que parece que os relacionamentos são ruins, a gente começa a achar que homem não presta, que é tudo ruim, que não vale a pena e tudo mais. Então a gente entra com o pé atrás. A gente quer um relacionamento, mas a gente tem medo do relacionamento. E quando a gente tem medo do relacionamento, o que significa quando a gente tem medo? A gente só tem medo daquilo que a gente não sabe lidar, tá? Então, eu digo emocionalmente falando. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando você foi dirigir carro pela primeira vez, você foi tirar a carteira de motorista, daí você foi lá fazer a aula, primeiro dia que você entrou no carro de autoescola para tirar a carteira de motorista. Como que você ficou? Não dá aquele taquicardia, assim, coração, a perna treme, a gente fica com medo de errar, medo de fazer alguma caca no trânsito, medo de bater o carro, medo de não conseguir. Não fica com medo?
Então, é a mesma coisa. Quando a gente não tem certeza, a gente fica com medo, tá? Quando a gente não tem, a gente não sabe como lidar com a situação, a gente não tem conhecimento para lidar com aquela situação, a gente fica com medo das coisas, tá? E o relacionamento é a mesma coisa. Por isso que eu falei, uma coisa é ser inteligente, outra coisa é ser inteligente emocionalmente falando. O que é ser inteligente emocional? É você saber lidar com as suas emoções, independente do que acontecer, tá? Porque a nossa vida, a gente não tem garantias, gente. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender, é que na vida não existem garantias. Relacionamento não é garantia de nada. Você pode achar o seu príncipe encantado, o amor da sua vida, mas não é garantia que vai dar certo, tá? Porque a partir do momento que existe uma outra pessoa, a gente não controla o outro. Aliás, a gente não controla nada. E às vezes, uma das coisas que faz a gente ter medo é a falta de controle. A gente quer controlar, a gente quer ter certeza de que aquela pessoa é a pessoa ideal para a gente não sofrer. E deixa eu te falar uma coisa: não existe essa certeza. Eu falo que entrar no relacionamento é que nem entrar num carro desgovernado. Você não consegue pegar a direção e guiar para onde você quiser. Porque é relacionamento, depende do outro também. Tá? Você consegue até o seu lado, os 50% que é seu, você pode até controlar, mas os 50% do outro você não consegue, você não tem garantias, tá? Por exemplo, hoje eu estou num relacionamento muito saudável, graças a Deus. Mas eu tenho consciência de que, assim, tudo pode acontecer no relacionamento, gente. Ninguém tem garantia, não tem garantia que a gente vai casar e ser feliz pro resto da vida e que vai estar tudo bem, que não vai ter problema. Não tem garantias. E esse que é o legal da vida, é você aprender a lidar com isso. É aprender, hoje eu sei o seguinte, que independente do que acontecer, eu sei lidar com a situação. Ah, mas Nia, você não vai sofrer? Não estou falando que eu não vou sofrer. Se o meu relacionamento terminar, lógico que eu vou sofrer. Não sou robô, não sou ser humano, tá? Mas como que eu vou sofrer que é uma coisa diferente, entendeu? Se eu vou sofrer tanto ou não. Porque quando você sabe lidar com a situação, você perde o medo. Então, esse medo, ele atrapalha muitos relacionamentos. Então, o que eu falei no início, né? Você vai começar um relacionamento, você não conhece bem a pessoa, daí você fica com medo, você quer ficar pisando devagarzinho para ver se você está entrando num relacionamento certo e tudo mais, só que não tem garantias. E daí o que acontece nesse início de relacionamento? Você mostra ser uma pessoa segura de si, uma pessoa que não precisa de ninguém e tudo mais. Só que depois que você se apaixona, o que acontece? Baixa a guarda, a armadura cai e daí fica você do jeito que você é. Só que no começo você não era, entende? Daí o homem se apaixonou por aquela mulher que ele conheceu. E depois aparece uma mulher frágil, uma mulher insegura, uma mulher com medo de se envolver, uma mulher que viu que perdeu o controle e fica com medo. E aí, o que acontece? O homem desencanta. Porque não foi isso que ele se apaixonou. Por isso que uma das coisas que eu falo sempre para as minhas alunas, para as meninas que me acompanham, é ser você mesmo. O que é ser você mesmo? Porque todo mundo fala, né? Ah, seja você mesma, tal. O que é ser você mesma, né? É você ser autêntica com você, é falar o que você pensa, é agir sem medo, sem se preocupar com o que o outro vai pensar, se você vai agradar ou não o outro. Então, o que eu vejo? O que eu fazia, tá? E eu vejo as mulheres fazendo a mesma coisa que eu fazia no passado. O que eu vejo? Entra com essa armadura, com esse medo, porque o medo, lembra que eu falei? Porque medo do que pode acontecer. Então, fica com o pezinho atrás. Só que, enquanto tá conhecendo a pessoa, assim, que eu vejo muitas mulheres fazendo, tá?
Às vezes aquele cara que ela tá conhecendo, ela tá vendo que tem algumas coisinhas lá que não vai dar certo no relacionamento, só que ela continua insistindo naquilo, tá? Ele já tá demonstrando, por exemplo, eu vejo mulheres que entram em relacionamento que o cara já fala pra ela assim, ó, eu não quero namorar, tá? Daí, vamos ficar. Daí, só que ela quer namorar, por exemplo. Ela não, eu quero namorar, eu quero um relacionamento. Mas daí o que ela faz? Ela continua com esse cara achando que um dia ele vai mudar de opinião. Então ela faz de tudo para agradar, para que um dia ela consiga conquistar ele. Sabe o que acontece? Ah, pode acontecer de conquistar? Pode acontecer, tudo pode acontecer, tá, gente? Mas a probabilidade é muito pequena, porque se ele já falou que ele não quer nada sério, que ele tá numa vida que ele quer se divertir, que não tá nem aí com nada, é muito provável que isso não vá dar certo. E daí você vai se envolver, você vai querer aquela pessoa de qualquer jeito, vai deixar de cuidar de você, de ir atrás de uma pessoa que quer um relacionamento para você ficar atrás dessa pessoa. E daí o que acontece? Às vezes essa pessoa não mudou de ideia e você vai sofrer. E daí o que você vai fazer? Ah, mais um, os homens não valem, não prestam, eles não estão nem aí com nada, eles não estão querendo um relacionamento sério. Mas foi esse homem que fez isso. Não são todos. Tem homens que estão querendo um relacionamento sério, sim, tá? Tem homens que estão querendo. Só que eles também estão querendo encontrar uma pessoa que mostra ser quem é. Não adianta você fingir que você é super tolerante no início e depois, na hora que ele se apaixona, ser intolerante, entendeu? Então, você já tem que mostrar quem é tua cara mesmo. Ó, eu sou assim, ponto, sabe? Gostou, não gostou, paciência, porque eu não tô aqui para agradar ninguém, não. Mas não que você vai ser grossa e sem educação, né? Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas assim, falar o que pensa com delicadeza é importante. Falar quem é de verdade. Colocar os limites desse relacionamento no início, tá? Bom, gente, até agora tá ok para vocês. Manda para mim curtidinha, coraçãozinho se vocês estão gostando até agora. E manda aqui suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida, manda aqui para mim. A Bel, ó, viver e encarar a realidade com equilíbrio emocional. Isso mesmo, Bel, tá aprendendo bem, né? A Letícia, é verdade, ótimo. Compartilha aí, gente, o vídeo com as meninas. Ah, legal. Tô vendo aqui bastante coraçõezinhos, ótimo, muito legal, tá? Agora eu vou falar o segundo motivo, tá? Que pode acontecer dos relacionamentos seus acabarem não dando certo depois, tá? O segundo motivo, gente, quando você é uma pessoa boa, bacana, uma pessoa do bem, uma pessoa que tem valores, que tem princípios, o que que você faz? Você vai tirar por base você mesmo. Então você vai achar que todo mundo é igual a você, né? E daí, às vezes, você se envolve com uma pessoa que não tem os mesmos princípios e os mesmos valores que você. Mas na sua cabeça, todo mundo é igual a você. Então, se você não mente, logo você vai achar que a pessoa não mente. Se você é uma pessoa honesta, logo você vai imaginar que essa pessoa é honesta. Se você é uma pessoa amorosa, você vai achar que a pessoa é amorosa. E o que acontece? Muitas vezes você não vai encontrar uma pessoa desse jeito. Só que você colocou essa expectativa nessa pessoa, que ela vai ser assim, entende? E daí, hora que você põe uma expectativa, você pode se decepcionar, porque essa pessoa pode não ser desse jeito. E você pode se decepcionar porque você colocou essa expectativa, achando que ela era melhor do que realmente ela é, tá? E às vezes a pessoa está sendo o melhor que ela pode ser dentro das limitações dela, dentro do que ela acredita, entende? Mas a gente coloca a expectativa nossa no que a gente quer que a pessoa seja. E muitas vezes você pode se decepcionar com isso, tá? Quando você coloca essa expectativa. Já aconteceu aqui com vocês, gente? Coloca aqui para mim, nos comentários, para eu saber se você já aconteceu isso, de você esperar que a pessoa seja melhor do que ela realmente é. E sabe o que acontece nesses casos? Muitas mulheres tentam salvar a pessoa dela mesma. Você enxerga que ele é bom e às vezes nem ele
é tão bom assim, mas você fica tentando salvar aquela pessoa, você fica tentando ajudar aquela pessoa. Daí você deixa de ser a namorada para querer ser a mãe, para querer ser a salvadora da pátria, né? A Isabel já e muito, a Letícia eu. Então, daí você deixa de ser a namorada no seu papel de namorada e tentar ajudar a pessoa a salvar essa pessoa dela mesma. Então, às vezes a pessoa ela não é trabalhadora, meio preguiçosa. Você quer que ela seja trabalhadora, daí você fica tentando mudar essa pessoa. Ah, essa pessoa mente, daí você fica tentando fazer ela não mentir, né? Fica falando que ela tem que falar a verdade. Só que ela não é assim, gente. Não é assim. E é importante, né? A Isabel, a Bel. Eu era Madre Teresa, exatamente. A Madre Teresa, a síndrome da Madre Teresa de Calcutá, né? Acha que todo mundo é bom, daí você coloca aquela expectativa, daí depois você descobre que a pessoa não é tão boa assim, daí você fica tentando mudar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, sendo que ela não quer ser ajudada, tá? Porque cada um, gente, tem o seu tempo. E às vezes aquela pessoa não está preparada para aquilo. E às vezes você enxerga mais do que ela enxerga. E daí você fica tentando mudar essa pessoa e não vai mudar. Porque as pessoas não mudam porque você quer que elas mudem. Elas mudam porque elas querem mudar, entende? Então não adianta, tá? É, exatamente. Lani Mesquita, isso é bem eu, né, Lani? A Letícia, aquele fundinho de esperança, exatamente, aquele fundinho de esperança, né? Uhum. A Cristiane, acredito que ninguém muda ninguém, as pessoas só mudam quando elas querem. Exatamente, exatamente, tá? Ninguém muda ninguém. Isso, olha, eu tentava ajudar as pessoas, eu tentava mudar as pessoas, eu só me frustrava, só me desgastava, porque ninguém muda ninguém, tá? Ninguém é responsável pela vida de alguém. Às vezes a gente toma para nós essa responsabilidade de querer ajudar o outro, só que a pessoa não quer se ajudar, então não é responsabilidade sua, porque ela tem um livre-arbítrio. Jesus já deu o livre-arbítrio, entendeu? Então, se ele deu o livre-arbítrio, quem somos nós para querer tomar a responsabilidade da vida do outro, gente? A gente não vai fumar. Normalmente as pessoas só mudam quando passam por um problema, quando elas entendem que elas precisam de mudar, precisam mudar alguma coisa na vida delas. Então, por exemplo, às vezes acontece de você terminar com essa pessoa, que você não aguenta mais aquela pessoa, e aquela pessoa virar atrás querendo mudar. Por quê? Porque ela teve que ter um choque de realidade, que aquilo lá não ia dar certo, e ela vem atrás depois. Só que, às vezes, ela vem prometendo um monte de coisa, mas no fundo mesmo ela não tá afim de mudança. Então ela não muda, não muda porque ela não entendeu realmente que ela precisa mudar por ela, tá? Então a mudança nunca é pelo outro, a mudança tem que ser por você mesma. Cada um tem que mudar por si mesmo, tá? Não adianta. Então esse negócio de Madre Teresa de Calcutá aí, gente, não adianta. Por mais que você queira ser boa, você pode ser boa sim, mas cada um tem a sua responsabilidade, tá? Cada um tem a sua parcela de responsabilidade sobre a sua própria vida. Não adianta querer virar mãe de alguém, não adianta querer virar salvadora da pátria, não adianta querer ser uma coisa que não vai adiantar. Você vai só piorar a situação. Daí sim que o cara. Quando você fica muito boazinha, querendo agradar demais, querendo fazer tudo para salvar o relacionamento, aí sim o cara explana porque ele não aguenta, tá? Por quê? Porque ninguém gosta de gente boazinha. E eu vou te explicar o porquê disso daqui a pouco, o porquê que as pessoas não gostam de gente boazinha. Você vai entender o porquê isso, tá? Então não adianta ser boazinha que não vai resolver, tá? Marinalva, boa noite, Lia. Acontece comigo. Eu é que tenho que mudar. Exato, Marinalva. Exatamente.
Porque se isso te incomoda, tá? Vocês que estão aqui comigo hoje, se isso te incomoda, se isso te faz mal, se você percebe que os seus relacionamentos não estão dando certo por causa desse comportamento que eu tô falando aqui pra você, a mudança tem que começar por você. Você querer mudar, tá? Igual a Bel tá aqui. A Bel tá fazendo o curso comigo. Por quê? Porque ela entendeu que ela queria mudar. Não adianta ficar esperando que o homem mude, que o relacionamento mude, que os homens fiquem bacanas, bonzinhos e todo mundo fica maravilhoso. Não, a gente começa a mudança por nós mesmos. Então, eu só mudei isso na minha vida quando eu decidi mudar. Quando, depois de muito buscar essa resposta, eu comecei a me mudar. E daí que os meus resultados também mudaram, tá? E tem um homem que acha que você é UTI, só te procura para pedir ajuda. É verdade, né, Bel? Tem bem isso mesmo, né? Mas tem que tomar muito cuidado com gente assim, que são pessoas interesseiras, que só querem para si, são egoístas, então você tem que tomar muito cuidado. E eu vou falar mais sobre isso hoje, tá? Bom, então agora eu vou falar para você por que as pessoas não gostam de gente boazinha. Gente, vou te explicar agora o porquê disso, por que isso acontece, que quando você entra no relacionamento, daí primeiro você tá, né, com o pezinho atrás com medo, porque o medo é sinal de que você não sabe lidar com as suas emoções naquela situação. Se o relacionamento não der certo, você fica com medo do relacionamento não dar certo. Então é sinal que você não sabe direito lidar com essa emoção de perder, tá? Então é trabalhar a inteligência emocional, tá? O segundo ponto que eu falei é que ninguém muda ninguém. Então, não adianta você querer achar que a pessoa é muito boazinha, achar que ela é igual a você, porque não é, e você pode se estrepar nessa brincadeira, tá? Agora, o porquê que os homens perdem o interesse? Porque se você fez a primeira coisa, demonstrou que no começo era diferente, era uma pessoa segura, porque como você estava com a armadura, vestiu a armadura para entrar no relacionamento, então demonstrou aquela segurança, tal, o homem fica louco, né? Porque ele quer conquistar, né? Tudo que ele não pode ter, ele quer conquistar. Só que depois que ele te conquistou, o que você faz? Você baixou a guarda, tirou a armadura, daí aparece aquela pessoa que é você mesmo. Se você tem a sua fragilidade, a sua insegurança, tudo isso aparece, porque isso não foi trabalhado antes. Então isso acaba sendo revelado. E daí, quando as coisas ficam fáceis, o homem percebe que você tá na dele, que, nossa, ele é tudo na sua vida, que, nossa, você não vive sem ele, que você está apaixonada, que ele está no controle da situação, gente, aí perdeu a graça, aí acabou tudo de vez. Por quê? Porque o relacionamento, tá? Ele é baseado no desejo. A gente só deseja algo que a gente não tem, tá? Por isso que ninguém gosta de gente boazinha. Por quê? Porque como que você vai desejar algo que você já tem? Então, se a pessoa, se a mulher tá lá toda disponível, ele ligou, ela tá lá, do lado do telefone para esperar ele ligar. Se ele mandou mensagem, ele demorou 5 horas para responder. Ela, em 1 minuto, ela já tá respondendo. Se ele fala para ela que ele vai ver ela aquela noite, ela desmarca todos os compromissos para ir lá. Então ela tá super disponível, ela faz tudo para ele. Ela tenta salvar a vida dele, ela tenta dar uma de mãe, faz comida, se bobear, até lava as cuecas dele para agradar. Faz de tudo para agradar. O que acontece? Acaba o desejo. Aquilo para o homem acabou, perdeu a graça, porque não tem desejo. O desejo acabou, foi ó, pra cucuia, tá? Não. E daí, homens, eles. Não só homens, tá? Tanto a mulher quanto o homem. Você gosta dos homens muito bonzinhos que ficam no teu pé, que faz tudo por você? A gente não gosta também. Então, relacionamento é assim, tá? Desejo. Por quê? Porque a gente quer algo, igual quando a gente vai, sei lá, trocar de carro. Daí você olha um carro maravilhoso que você viu, você fala, onde você olha, você vê o carro.
né? Daí você fica olhando aquele carro maravilhoso, tal. Ai, eu quero aquele carro, fica juntando dinheiro para comprar aquele carro, fica sonhando com o carro e fica onde você passa o olho, você vê aquele carro, você fala, nossa, eu nunca vi tanto carro igual a esse, né? Porque você tá focado, é o foco seletivo que a gente chama. E daí você compra o carro. Você consegue o dinheiro, vai lá, compra o carro. Daí você põe o carro na garagem, daí você anda com o carro, sai com ele, vai para um lado para o outro, tal, tal, tal. Daqui a pouco, aquele carro perdeu a graça. Por quê? Porque você já tem aquele carro. Tem como você desejar o carro que você já tem? Você já comprou? Não tem. Então, quando você tem inteligência emocional para viver um relacionamento, lembra que eu falei, você não tem medo, porque você sabe lidar com as suas situações. Ou seja, você é uma pessoa segura. E se você é uma pessoa segura, o outro nunca vai te ter. Nunca. Nem que ele queira. Porque assim, se ele não tratar bem, fica sem. Entendeu? Igual meu noivo. Tomara que ele não esteja assistindo a live. Mas é uma coisa que não precisa falar. A pessoa sabe, né? Igual ele sabe que eu só vou permanecer no relacionamento se for bom pra mim, como é bom pra ele. Eu também, ele só vai permanecer também no relacionamento se for bom pra ele. Mas ninguém tá preso a ninguém, entende? A gente tá junto porque quer, não porque necessita. Não porque eu não posso viver sozinha, porque hoje eu sei muito bem viver sozinha. Eu aprendi a viver sozinha. Então, eu não preciso de ninguém. Eu quero alguém, é diferente do que você necessitar, do que você precisar, do que você ter medo de perder. E quando você está com essa autoconfiança, que você está bem consigo mesma, que você vê que você não precisa de ninguém para ser feliz, que a sua felicidade está em você, pronto, o outro não te tem. E daí não perde a graça. E daí que o relacionamento dura, aí que o relacionamento continua. Porque existe desejo, entende? Porque você tá plena, você tá inteira, você não precisa. Você vive o relacionamento porque você quer, não porque você necessita. E quando você tá plena, você tá inteira, ninguém te tem. Não tem como perder o desejo, não tem como perder a graça, porque ele nunca vai achar que ele te tem totalmente, que ele pode fazer o que ele quiser, que você não vai largar dele, né? Então tem mulheres que elas brigam, né? O cara faz alguma coisa errada, trai ou mente e tal, ela vai lá, briga, fala um monte pra ele, mas ela permanece no relacionamento, ela continua aguentando aquele relacionamento ruim, porque ela não tem coragem de sair daquele relacionamento, porque ela acha que nunca mais ela vai achar alguém que ela goste tanto, ou que vai tratar ela tão bem, que ela vai se apaixonar tanto. E daí ela tem medo de perder aquele relacionamento. Quando ela tem medo de perder, o cara deita e rola na cabeça dela, porque ele faz o que ele quer, entendeu? Porque perdeu o desejo, perdeu a graça. Ele faz o que ele quiser, entende? Aonde está o pulo do gato aí, meninas? Fez sentido para vocês? Manda coraçãozinho aqui para mim, joinha, para eu saber se vocês concordam, se fez sentido para vocês. Então, o segredo de um relacionamento saudável é uma pessoa inteira, é uma pessoa bem consigo mesma. Porque quando você está bem consigo mesma, você não vai aceitar relacionamentos que vão te tratar menos do que você merece. Você não vai permanecer e você não vai ter medo de sair. Então, se o cara, você perceber no começo que o cara não tá dando o que você quer, você nem embarca, você ó, já vaza, já vai para outra, porque você não tem medo de ficar sozinha, você não tem medo de perder. E daí que você está preparada realmente para encontrar alguém que te valorize. Entende? Porque daí você não tem medo. Quando você perde esse medo de ter que ter alguém, de ficar sozinha e tudo mais, porque assim, uma coisa, gente, é a gente querer um relacionamento. Outra coisa, a gente ter medo de ficar sozinha, medo de não ter um relacionamento. São duas coisas muito diferentes, entendeu? Alice, é verdade, Cristiane, você é genial. Obrigada, gente. Jane, verdade. Muito bom, gente. Obrigada. Então, esse aí é o pulo do gato.
tá? É isso que a gente trabalha. Quando eu falo do coach, dos meus cursos, é isso que eu trabalho, gente. É trabalhar a autoconfiança para a mulher ficar plena, feliz, realizada, para ela ficar segura de si, para que ela, quando você está nessa sensação de plenitude, essa sensação boa consigo mesma, você atrai semelhante. Enquanto você fica naquela sensação de insegurança, de medo, de escassez de amor, escassez de relacionamento, achando que as coisas não vão dar certo para você, você fica presa nessa energia, o que, que você atrai? Pessoas que vão te fazer ter mais certeza disso. Vai atrair homens que não querem nada sério, vai atrair homens egoístas, vai atrair os piores relacionamentos. Então, por isso que eu vejo tantas mulheres cheias de qualidades maravilhosas que qualquer homem gostaria de ter ao lado, só que ela atrai o homem errado. Porque ela atrai aquele cara que é o oposto dela. Por quê? Porque ela não está plena, ela não está feliz, ela não está feliz consigo mesma, então ela atrai o oposto. E o relacionamento saudável, ele é feito por afinidades, pessoas afins, têm afinidades, tá? Então, as afinidades você só atrai quando você está nessa sintonia de plenitude, essa sintonia boa com você mesmo, essa segurança com você mesmo, entende? Então, é isso que é o mais importante. É você. Não adianta você estar. Inteligência emocional, como eu disse, não é sinônimo de inteligência. Inteligência emocional não é sinônimo de ser bem-sucedida. Inteligência emocional não é sinônimo de ser bonita e atraente. Porque muita mulher, o que ela faz? Ah, eu vou ser confiante. Ela vai lá na academia, malhar, 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 faz lipo e põe silicone, tudo para quê? Para ficar confiante. O que acontece? Não fica confiante. Ela investe tudo no lugar errado. Em vez de investir no seu interior, ela investe no exterior, achando que ela fica bonita, fica maravilhosa, parecida com uma Barbie, cheia das roupas maravilhosas, aqueles sapatos maravilhosos, vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Pode estar linda, maravilhosa por fora, mas se por dentro tiver ainda esse medo, essa insegurança, não resolve, tá, gente? Eu também achava isso, ia para academia, achava que eu ia ficar, né, bonita e ia resolver o problema, mas não resolve, tá? Bom, gente, na semana que vem eu quero continuar esse nosso papo. Quem vai estar comigo aqui semana que vem? Porque senão vai ficar muito longa essa live de hoje. Mas semana que vem eu quero continuar esse nosso papo, porque eu vou te dar mais dicas sobre isso, para você encontrar realmente um relacionamento que te valorize pelo que você é, pelas suas qualidades, porque você já tem as qualidades, você já é maravilhosa do jeito que você é, você não precisa mudar nada. Não adianta ficar querendo colocar silicone, fazer lipo, achando que isso vai resolver, que não vai. Eu conheço gente que fez tudo isso e não adiantou nada, porque aqui, ó, dentro de si, não mudou, ok? E eu falei que eu tinha uma surpresa para vocês no final. Olha lá, ótimo, todo mundo vai estar comigo segunda-feira que vem, tá? Então, combinado. E eu falei para vocês que eu tinha uma surpresa no final, tá? Quem assistiu a última aula que eu fiz completa sobre os 5 passos para conquistar um relacionamento que te valorize? Eu não sei se vocês assistiram. Eu vou deixar aqui o link nos comentários. Mas o que acontece? Eu estou abrindo algumas vagas para sessões gratuitas essa semana, tá? Para fazer a sessão diagnóstico gratuita. Então, se você quiser fazer uma sessão gratuita para entender melhor aí, para conversar sobre o seu caso, sobre a sua situação, eu vou liberar o link aqui para vocês, só para quem está aqui na live. Vou liberar esse link aqui para você agendar a sua sessão comigo, tá? Então, deixa eu colocar aqui o link para vocês. Agenda lá agora que tem poucos horários para semana, tá? Então, se você quiser garantir o seu horário, já entra lá agora, ó, coloquei o link aí para você já agendar, tá? Ó, clica aí,
coloquei o link. Quem não assistiu a aula completa ainda, eu vou colocar o link da aula também aqui, tá? Assiste lá essa aula, porque tá bem bacana, é uma aula bem completa, onde eu te dou 5 passos para você mudar a situação na sua vida, deixar de ser a mulher boazinha e ser uma mulher atraente, ser uma mulher inabalável, tá? Por isso que eu trabalho isso, o meu curso chama Mulher Inabalável. Por quê? Porque é uma mulher inabalável em todas as áreas da vida dela, para ela estar bem consigo mesma. A gente não trabalha, a gente trabalha a mulher com ela mesma, tá? Para ela se sentir plena, confiante e conseguir qualquer coisa que ela quiser na vida dela. Não só relacionamentos, mas a gente trabalha a parte profissional, a parte emocional, financeira, familiar, todas as áreas. Porque eu não acredito numa mulher que só o relacionamento vai resolver o problema dela, não. Se ela não tiver, por exemplo, tiver um relacionamento, mas ela não estiver bem profissionalmente, não estiver bem financeiramente, ela vai estar feliz? Se ela estiver bem com um relacionamento, mas a saúde dela não estiver boa, ela vai estar feliz? Então, a gente trabalha todas as áreas, a gente trabalha 12 áreas da vida. Porque justamente para deixar a mulher plena e feliz em todas as áreas. E quando você está plena e feliz, você atrai tanta coisa boa, só coisas maravilhosas vêm para sua vida, entende? As coisas começam a fluir, as coisas começam a mudar, você começa a ver um mundo diferente, um mundo que às vezes você não está conseguindo enxergar hoje. Hoje eu vejo, né? Depois que eu mudei, eu percebo quantos diferentes que são as pessoas que me rodeiam. Antes eu tinha um círculo de amizade, hoje eu tenho outro círculo de amizade bem diferente. Entende? Porque a gente está em outra sintonia, então a gente atrai pessoas também em outra sintonia. E isso faz muita diferença, tá? Então coloca aqui para mim nos comentários, quem que vai agendar a sessão, coloca eu quero aqui para eu saber quem que vai estar comigo nas sessões, tá? Vocês viram aqui o link? Ok? Legal. Ah, Olivia, estava precisando dessas palavras. Que bom, Olivia. Fico muito feliz, viu? A Celane, ô Glória, maravilha, gente. Gostaram? Manda umas curtidinhas aí, os coraçõezinhos para saber se vocês gostaram. Valeu a pena estar aqui hoje conversando comigo. O que foi o aprendizado que vocês tiram de hoje, do que a gente conversou aqui? Coloca para mim nos comentários o que você mais gostou do que eu falei para você hoje, para a gente fixar esse aprendizado, tá? Ai, que delícia! Vários coraçõezinhos, muito bom, obrigada, obrigada, Bel, os coraçõezinhos, gente. Ah, deixa eu convidar vocês para participar do Clube da Lia, do meu grupo fechado, tá? Porque em breve eu vou fazer as transmissões ao vivo só lá no grupo. Então já entra lá, porque quando tiver bastante gente, a gente vai trabalhar só no grupo, que fica mais fácil da gente de fazer a transmissão lá, tá? Deixa eu ficar mais restrito. Ó, tem o link aí também do Clube da Lia, para vocês entrarem lá, para vocês ficarem sabendo as novidades em primeira mão, tá? Bom, gente, então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa de hoje. Segunda-feira que vem eu vou trazer mais coisas bem bacanas para você, tá? Então, eu te espero na segunda-feira, às 8 horas. Eu vou colocar lá na minha na timeline lá da página. É só você entrar na página nesse horário, tá? Convide as suas amigas e a gente se vê na próxima semana. Boa noite, fiquem com Deus e até mais. Beijo!